Existe uma busca silenciosa que atravessa a mente de muitos de nós. O desejo de nunca mais ser afetado por nada, de não sentir o peso esmagador das palavras alheias, de não se curvar diante das marés de crítica, do desprezo, do medo. Mas, será que essa invulnerabilidade é construída com muros altos ou com um campo vibracional tão coerente que se torna intocável? Enquanto tantos tentam se proteger criando barreiras invisíveis, o segredo está exatamente no oposto. Não no bloqueio, mas na abertura consciente. É aqui que a verdadeira liberdade começa, não como um escudo, mas como um centro interno tão firme, tão conectado à presença, que nada do que está fora consegue perturbar a paz interior. Neste vídeo, vamos percorrer juntos o caminho do desapego emocional, do alinhamento vibracional e da verdadeira presença. Vamos descobrir, camada por camada, o que realmente significa tornar-se invulnerável. Porque a invulnerabilidade não é um campo de força invisível. Ela é um estado do ser. Agora vamos mergulhar nessa jornada. É quase instintivo. A primeira reação diante do que nos fere, nos invade ou nos ameaça é tentar controlar o mundo ao redor. Buscamos ajustar pessoas, domar situações, impedir a entrada do inesperado. Mas quanto mais tentamos moldar o externo, mais frágeis nos tornamos por dentro. Porque o verdadeiro ponto de ruptura não está fora, está no campo interno. Imagine um lago tranquilo. Quando ele reflete o céu, é porque sua superfície está calma. Mas se o vento sopra e as águas se agitam, o reflexo se desfaz. Assim, também somos nós. A calma que desejamos ver fora, a estabilidade que tanto ansiamos, só pode emergir quando a nossa frequência vibracional interna está em coerência com o presente, não com a memória do passado, não com o medo do futuro. Há um erro silencioso que aprisiona muitos, o de buscar essa calma tentando controlar o que está fora. Criamos regras, expectativas, padrões. Mas o controle é uma ilusão, porque a vida, como o vento no lago, não pode ser detida. Ela sopra e se move. A verdadeira invulnerabilidade é um alinhamento interno. É estar tão profundamente presente que nenhuma onda, por mais forte, consegue te arrastar. É ter um centro emocional tão enraizado que a superfície pode se mover, mas o núcleo permanece intocado. E aqui vai um exercício simples, quase um sussurro ao corpo. Antes de reagir, pare. Feche os olhos. Sinta a respiração. Escaneie cada parte do corpo, identificando onde a tensão se instala. Não julgue, apenas observe. Deixe o ar preencher o peito e o abdômen. Solte. Sinta a base, os pés tocando o chão, o corpo ancorado, na cadeira ou no leito. Essa simples prática de escaneamento silencioso pode desarmar reações automáticas e abrir espaço para uma resposta consciente. Porque o segredo não é controlar o mundo, é alinhar-se a ele, sem perder-se. Há momentos em que somos dominados por uma força invisível, como se algo nos puxasse para a reatividade. Uma palavra, um olhar, um gesto, e já estamos no piloto automático, repetindo padrões que nem percebemos mais. O corpo reage antes da consciência. A mente dispara julgamentos antes de compreender, mas há um segredo sutil que desarma esse ciclo: a presença. Uma presença tão firme e ao mesmo tempo tão suave, que rompe o ciclo de estímulo e resposta, criando um espaço seguro entre o que acontece fora e o que brota dentro. A mente, tão acostumada a se perder no turbilhão do externo, precisa ser resgatada para o agora. E esse resgate não acontece com esforço, mas com suavidade. É como se disséssemos a nós mesmos: espere, respire, sinta. Há sinais que denunciam a prisão invisível da reatividade. A tensão nos ombros que sobe, sem ser notada. O aperto na mandíbula, a respiração que fica curta e presa no peito. E antes que nos demos conta, já estamos defendendo, atacando, justificando, fugindo. Mas existe um caminho de 3 passos que pode nos trazer de volta ao centro. O primeiro passo é interromper o ciclo, reconhecendo o que está acontecendo sem julgamento.
O segundo é ancorar a atenção na respiração, sentindo o ar entrando e saindo, deixando que ele nos traga de volta para o corpo. E o terceiro é realinhar o campo emocional, permitindo que a tensão se dissolva enquanto a mente observa sem tentar consertar. A metáfora da rocha é clara aqui. A rocha não precisa lutar contra a água da tempestade para permanecer. Ela apenas é. Presença é essa rocha. Não é resistência tensa nem fechamento. É a solidez que acolhe o movimento sem se desmanchar. Quando aprendemos a habitar esse espaço interno de atenção plena, percebemos que muitos dos gatilhos que nos afetam só têm poder porque não estávamos presentes. A presença é o antídoto. Há um jogo sutil que jogamos sem perceber. A busca silenciosa pela aprovação dos outros. Mesmo quando dizemos que somos autossuficientes, que não ligamos para o que pensam, lá no fundo existe aquela pontada. O desejo de ser aceito, de ser visto, de ser validado. Esse ciclo é como uma espiral invisível que nos prende. Não é apenas uma questão de ego, mas uma armadilha vibracional que nos mantém alinhados com o externo. Quando dependemos do olhar do outro para nos sentirmos inteiros, entregamos nossa frequência a algo fora de nós. A história real de uma mulher que decidiu se libertar disso ressoa aqui. Ela percebeu que sua vida era uma coleção de papéis que desempenhava para agradar os outros, no trabalho, na família, nas redes sociais. Quando finalmente ousou romper esse ciclo, descobriu um vazio. E foi justamente nesse vazio que ela encontrou a verdade. A necessidade de validação era apenas um disfarce para a falta de conexão interna. Ressignificar a autoimagem é um processo simbólico. Não se trata de se convencer de que é forte ou valioso, mas de se lembrar com cada célula do corpo que você já é inteiro, mesmo antes de qualquer reconhecimento. Um ritual poderoso pode ser criado aqui. Fechar os olhos, respirar profundamente e imaginar que cada expectativa externa que você carrega se dissolve como névoa. A partir daí, reconstruir sua base interna, uma que não dependa de papéis, de aprovação, de olhares. Apenas você, sua essência e a consciência tranquila de que nada precisa ser provado. Quando você se liberta da necessidade de ser validado, a energia se alinha, o campo vibracional se limpa, e paradoxalmente é nesse momento de liberdade que a verdadeira conexão com o mundo acontece, não mais baseada na dependência, mas na troca autêntica. Existe uma ilusão muito comum no caminho da autodefesa emocional. Acreditar que para não ser ferido, é preciso se fechar, endurecer, erguer muros, criar barreiras invisíveis, blindagens vibracionais, máscaras de força que escondem uma alma cansada. Mas o verdadeiro paradoxo é que quanto mais nos fechamos para não sentir, mais nos tornamos frágeis. Invulnerabilidade não é rigidez, é fluidez com presença. É a capacidade de permanecer inteiro mesmo quando o mundo ao redor se move com intensidade. Não se trata de endurecer para não doer, mas de se abrir com sabedoria para não se perder. Quando você endurece demais para não ser afetado, algo se contrai dentro do seu campo energético. A proteção vira prisão. A armadura que deveria te manter firme começa a bloquear também o amor, a alegria, a abundância, os vínculos verdadeiros. É como uma casa, com as janelas sempre fechadas, segura mas escura. A verdadeira liberdade emocional nasce da coragem de estar vulnerável, não para ser ferido, mas para ser real, para sentir sem se afogar, para confiar sem se perder, para viver com o coração aberto e os pés firmes no chão. Existe uma respiração que pode te lembrar disso. Uma respiração que não serve apenas para oxigenar, mas para entregar. Inspire, sentindo o que você resiste. Expire entregando o que já não serve. Sinta o ar abrindo espaço dentro do peito como se o universo dissesse: você pode abrir, você está seguro, você está aqui. Expandir a consciência sem perder a integridade é um dom, mas também é uma prática. Começa no silêncio, da noite, nos instantes em que você escolhe não reagir. No momento em que você sente algo se mover dentro,
E, em vez de bloquear, você escuta. A presença não endurece, ela sustenta. E o discernimento é a ponte que separa o abrir do se perder. Quando você desenvolve essa sabedoria vibracional, ninguém mais entra sem permissão. Nada mais te atravessa sem consciência. E ainda assim, você continua inteiro, aberto, vivo. Existe um ponto de rendição que não é fraqueza, mas força. Uma entrega que não significa desistência, mas alinhamento. Quando você se rende de forma consciente, abre mão da ilusão de controle e, nesse exato momento, ganha um poder que não pode ser corrompido por forças externas. Neurociência e espiritualidade se encontram nessa verdade. O ato de aceitar o que é, sem resistência, sem luta interna, acalma o sistema nervoso, regula o campo emocional e harmoniza a vibração do corpo com o campo quântico. Essa aceitação não é passiva. É uma escolha ativa de sair do jogo da reação automática e entrar no fluxo da presença. A metáfora da árvore flexível é poderosa. Imagine uma árvore de raízes profundas, mas galhos maleáveis. Ela balança com o vento, dança com a tempestade, mas não se quebra, porque sua força está na raiz, não na rigidez. Assim também somos nós. Quando aprendemos a render o que não podemos controlar, as opiniões, os julgamentos, as reações alheias, voltamos para o nosso centro silencioso. Essa rendição consciente dissolve o apego ao controle externo. O que antes era um esforço constante para manter aparências, para agradar, para ser aceito, se transforma em um estado de liberdade interna. Uma liberdade que não depende do que o mundo faz, mas do que você sustenta vibracionalmente. Há um exercício simples e profundo para acessar essa energia. Alinhe sua intenção com sua respiração e com a consciência do corpo. Ao inspirar, traga para dentro a intenção de soltar. Ao expirar, libere a necessidade de controlar. Sinta como o corpo responde. Observe a suavização do peito, a expansão dos ombros, a liberação da tensão invisível. A chave está no desapego vibracional. Quando você entende que a verdadeira segurança não vem de controlar tudo ao redor, mas de estar inteiro e presente aqui dentro, o mundo perde o poder de te abalar. As palavras não te atravessam. As circunstâncias não te esmagam. A vida flui. E você permanece inteiro, flexível, inabalável. Esse é o segredo não apenas da invulnerabilidade emocional, mas da paz vibracional. A paz que não depende, não espera, não força. A paz que simplesmente é. Agora que você percorreu essa jornada interna, respire fundo. Sinta o peso invisível do controle se dissipar. Perceba como cada camada de resistência que antes mantinha você preso a um jogo invisível de validação e medo começa a se dissolver. Lembre-se, a verdadeira força não vem da rigidez, mas da flexibilidade. Não vem do fechar-se, mas do abrir-se com discernimento. Não vem da luta, mas da aceitação. Não é a dureza que te torna inabalável, mas a capacidade de permitir que a vida flua por você sem te arrastar. Quando você reconhece a ilusão de controle, quando você se permite simplesmente ser, algo profundo acontece. O campo vibracional se realinha. A mente se aquieta. O corpo relaxa. E nesse instante você se torna inatingível. Não porque nada mais acontece, mas porque o que acontece não te tira do centro. Joe Dispenza nos lembra: a verdadeira mudança não vem de querer controlar a realidade externa, mas de mudar a vibração interna que sustenta essa realidade. Bruce Lipton confirma: o ambiente interno molda o externo, não o contrário. E Jung, com sua sabedoria ancestral, diria: é quando você integra a sua sombra e reconhece sua luz que a paz se torna possível. Esta é a sua oportunidade de se tornar inteiro, de se tornar imperturbável, não porque ergueu muros, mas porque construiu raízes. E essas raízes vibram de um lugar que ninguém, absolutamente ninguém, pode alcançar a não ser você mesmo. Que esta mensagem ressoe em você, todos os dias, até que se torne mais que palavras, até que seja a própria vibração da sua vida.